Tarde, véspera de Grenal, Sala de Redação está no ar para falar com você e tentar descobrir tudo em relação ao Grenal dentro desses mistérios todos que são colocados pela dupla Grenal. Tudo isso em nome de Gimo Indústria Gaúcha, qualidade comprovada. A partir de quando? A partir de quando? Pois é, já entra em vigor nas próximas rodadas? A Andressa falou outubro, se não me engano, Guerra. Eu ouvi a Andressa falando outubro. Outubro era o plano lá da Premier League do Reino Unido. Tem um ruído aí, uma interferência. Resolveu. Por agora aqui. Melhorou. Melhorou. Por aqui, por enquanto, são as tratativas que começaram lá no Rio de Janeiro para ter público nos estádios do Rio de Janeiro. E aí, claro, isso não poderia acontecer somente em um estado ou somente em uma cidade. Foi um plano da CBF que foi encaminhado agora ao Ministério da Saúde para que isso possa acontecer ainda sem o protocolo final para ter essa decisão de data. Pois é, bom, eu acho uma precipitação absurda, hein, Maurício? Pois é, Pedro, porque quando o Felipe falou comigo disso agora há pouco no Esportes ao Meio-Dia, acho que foi o Simon que leu a notícia, dando a seguinte orientação. A notícia era assim: o Ministério da Saúde aprova um estudo para a volta, assim, nesses termos, um estudo para a volta do público ao estádio. O Felipe me passou a palavra, eu disse, olha, enquanto for só estudar a volta do público, em algum momento haverá a conclusão óbvia de que ainda não é hora, mas quanto a estudar essa possibilidade, eu não tenho problema algum. Agora, o que a Andressa apresenta agora, eu tenho todo o problema. O que a Andressa apresenta é que isto já está liberado. Pela prefeitura, inclusive, Maurício, pela prefeitura do Rio de Janeiro, a aprovação já é para o jogo de outubro do Flamengo no Maracanã. Mas aí o governo cancelou. O governo Cláudio Castro, aquele cancelou. O que eles pedem agora é que a CBF libere sim para essa data, e aí uma liberação total para também outubro. Tem uma pressão de clubes de outros estados, e aí a CBF mandou esse estudo que foi aprovado o plano da CBF para ter 30% de público nos estádios, de acordo com a informação. Né, Andressa e Pedro, aí está equivocado porque nós não podemos ter uma situação, por qualquer dos números que a gente relate, nós não podemos ter uma situação melhor do que a inglesa. A inglesa, por exemplo, está fazendo restrições de volta, há pouco o Leandro falava das restrições, mas não cogita lockdown por duas razões. Primeiro, aumentou o número de casos, mas o aumento proporcional do número de mortes, que é o que faz uma sociedade se sentir ameaçada, esse aumento não aconteceu. E as pessoas na Inglaterra, depois de terem um cheirinho de vida normal, elas muito provavelmente não aceitariam um lockdown, que é a privação absoluta dos seus direitos do ir e vir. Então, o que fez o governo inglês, me parece ter feito sensatamente? O pub vai fechar às 10 da noite. Onde estava liberado andar sem máscara, agora está obrigado a máscara. Então, existem algumas... O futebol não volta com o público, pelo menos pelos próximos 6 meses. É claro que a vacina poderia colocar isso de uma outra forma, né, quando ela for anunciada. Mas, nesse momento, não volta por 6 meses. Então... O governo inglês, Pedro, está fazendo o certo porque é o sensato. Aqui e mesmo o plano deles, né, Maurício? É insensato. O plano deles previa 1.000 pessoas acompanhando cada partida. Aqui no Brasil, o plano já é de 30% da lotação dos estádios. É uma diferença gritante. Só tem um asterisco, Andressa, nessa questão da CBF, do estudo da CBF, é de que o Ministério da Saúde coloca uma observação de que vai depender de cada município ou estado. E aí vai criar aquele desequilíbrio que o presidente do Corinthians, André Sanches, já saltou na frente, dizendo, olha, ou é para todo mundo, ou é para ninguém. Se for para alguns, o Corinthians não entra em campo. E aí vai se estabelecer uma discussão que, para mim, nesse momento, ela é desnecessária. E quanto à questão do Rio, tem uma reunião na quinta-feira entre órgãos municipais, estaduais e federais para tomar uma posição definitiva em relação à volta do público nos estádios. Que no Maracanã seria de 20.000 pessoas, o que é um contingente absurdo, porque no Maracanã todo mundo praticamente usa o mesmo acesso que é o metrô.
E para o nosso ouvinte entender, né, Leonardo, é importante que a gente diga que é assim como as outras medidas que são adotadas em todos os setores, em todas as áreas. Cada cidade, cada estado tem as suas próprias determinações, uns com bandeiras, outros com outros protocolos, mas funcionaria dessa mesma maneira e por isso que cria esse problema também. No Rio de Janeiro pode ter e no Rio Grande do Sul não pode. E aí como é que fica, né? Não vai deixar, Andrés, não vai deixar. Não tem como, né? Por incrível que pareça, o André Sanches, que é um cara de quem eu tenho muitas diferenças, ele deu uma entrevista ano passado aqui que foi um festival de grossura, um festival de falta de educação constrangedor. Foi um jogo com o Corinthians aqui, foi um troço triste. O jogo foi pior, foi um 0-0 horroroso. Pois desta vez ele tem toda a razão, Pedro. Não é possível fazer um campeonato Maurício, em que no Maracanã tem a gente e no Itaquerão não tem, no Beira-Rio tem, mas em Recife não tem. Não pode ser. Não pode ser. Maurício, eu tinha uma posição contrária ao Leonardo Oliveira, que era muito cético em relação à volta do futebol, tá? E eu achava que o futebol podia voltar, porque senão os clubes iam fechar, porque eles tinham uma situação econômica terrível. Bom, aí o que a gente estava dizendo com isso? Que voltando, eles receberiam as verbas de televisão. Eles teriam os sócios pagando mesmo que não pudesse chegar no estádio. Eles teriam a publicidade das camisetas, a publicidade estática, teriam o pay-per-view, enfim, eles teriam receitas importantes. Agora, neste momento que nós ainda temos tipo 700 mortes por dia no Brasil, em média, tá? Ontem até caiu bastante, mas foi ontem, mas a média é mais de 700 pessoas morrendo por dia. Colocar público no estádio é uma bobagem. Primeiro, porque não vai resolver o problema financeiro de ninguém. Tu vai botar 20 mil pessoas que não pagam a conta, certo? E segundo, porque tu vai provocar uma situação que pode ser calamitosa do ponto de vista de saúde, do ponto de vista sanitário, que é uma absoluta bobagem. Diferente daquilo que eu pregava, porque como tu tem num estádio 150 pessoas, tá? Tu administrar 150 pessoas, cobrar o exame, tirar a febre, colocar eles separados e tal, é muito fácil, é muito tranquilo, e os clubes precisavam jogar porque precisavam esses faturamentos que eu acabei de relatar. Agora, botar 20 mil pessoas no estádio, neste momento, quando morrem 700 pessoas por dia, ainda no Brasil, não, estão brincando comigo. Porque aí desfaz aquela premissa, Pedro, aquela premissa que você defendia, que eu defendia, que a gente muitas vezes discutiu durante o Sala no tempo da parada. Quase dei no Leonardo Oliveira. A gente discutia com o próprio Léo, e o Léo é sempre muito brilhante, inclusive quando a gente discorda dele, a maneira como ele defende os seus argumentos é muito brilhante, porque tem concatenação, tem organização das ideias. Mas eu discordava também, porque a premissa que eu tinha era de que o futebol podia voltar com a devida segurança sanitária. Esse era o mantra. Ora, voltar o futebol já voltou com a devida segurança, porque cada vez que tem gente infectada, ela não vai para o campo e não há consequências. Mesmo com o Flamengo agora, os caras infectados não vão a campo. Então a consequência está contida. Agora, voltar com o público ao estádio, Pedro, quebra a segunda parte do que a gente dizia. Volta o futebol porque tem que voltar, vírgula, desde que a devida segurança sanitária esteja assegurada. E não resolve financeiramente, não resolve, essa grana aí não vai resolver nada. Não, e tem uma questão de timing, Pedro, porque a gente está vendo como a pandemia ela vem, né, do leste para o oeste, a gente está vendo a segunda onda na Europa justamente por quê? Porque lá começou o verão, as pessoas foram para a rua, as pessoas começaram a querer ocupar os espaços públicos, né? A Espanha está tendo problemas, a Inglaterra está tendo problemas. E agora a gente está começando, pelo menos na questão aqui mais do sul, porque lá para cima é quente o ano todo, mas está começando uma temporada de verão. As pessoas vão para a rua, as pessoas vão querer ocupar os espaços. E a gente vai estimular que elas frequentem o estádio. Vamos pegar o caso da Arena, são 55 mil pessoas, 20% seriam, 22... 11 mil. 20%, 11 mil. Mas 11 mil pessoas no entorno da Arena é aglomeração. O Beira-Rio é 48 mil, dá um pouquinho menos, dá 10 mil pessoas. Naquele entorno do Beira-Rio vai dar aglomeração. De alguma forma, por mais que tu limite... Eu queria que me explicasse... E outra, Leozinho, as pessoas não vão sair em fila indiana, dá 10 mil pessoas em fila indiana respeitando 3 metros para cada um. Vai todo mundo se acotovelar. Eu queria que me explicassem o seguinte, eu vejo todos os dias um conselho
das pessoas, do Ministério da Saúde, das pessoas que lidam com esse problema. Evite aglomerações. Perfeito. Maravilhoso. Acho que é por aí mesmo. Bom, então agora nós vamos fazer o seguinte. Agora bota 11 mil na Arena, 10 mil no Beira-Rio, 25 mil no Maracanã. Sim, e no intervalo que o cara vai fazer um lanche, vai no banheiro, como é que faz? Entendeu? Eles pedem uma coisa e fazem outra. É para enlouquecer. Eu ontem achei que estava meio tonto, hoje eu estou completamente tonto. Não, mas ontem que a gente tonteou foi o Cudê, né? Hoje é diferente, é outro papo. Mudou a situação. Hoje mudou. Mas a tontura está grande, né? Eu imagino. O que é? Não, eu só ia passar um relato de quem está frequentando o estádio. Eu tenho ido em estádios boa, aí, né? Eduardo Gabardo. Eu acho isso importante. Se estivesse em Fortaleza, sábado, né? Eu estive em 4 estádios do Campeonato Brasileiro desde que a competição começou. No Couto Pereira, em Curitiba, no estádio do Palmeiras, na Arena Palmeiras, na Arena do Grêmio e agora na arena lá do Fortaleza. Bom, a primeira conclusão que eu chego é que tu tá bem com a chefia, 4 viagens, nenhum repórter da rádio teve, a não ser tu, né? Bom, mas enfim, essa panelinha aí tá bem. Tá. 3 viagens, ninguém viaja mais no Brasil. Nem o Bolsonaro. Nem o Bolsonaro viajou tanto. Nem o Bolsonaro viajou tanto. Mas tenho feito também muitos testes para a Covid, né? Dentro da preocupação que a gente tem na RBS, né? Já foram vários, e essa é uma preocupação nossa. Não, e aí é que tá, né? Os torcedores não vão fazer, né, Pedro? Não, claro que não, Gabardo. Como é que vai fazer teste em 11 mil pessoas, tirar a febre de 11 mil pessoas? Tá louco. Bom, então assim, o que eu tenho encontrado nos estádios é uma organização elogiável. De maneira geral, tem sido um procedimento padrão. Você chega no estádio, o estádio primeiro ele não abre com tanta antecedência como normalmente a gente acompanha em jogos normais do futebol brasileiro. Está abrindo 2 horas antes. Então, se o jogo é 4 da tarde, não adianta chegar lá 1 da tarde. E quando a gente chega cedo para instalar equipamento, só abre às 2. Então, você vai num guichê, né, passa pelo credenciamento com funcionários da CBF e da associação local. O seu credenciamento, que foi previamente pedido, né, é autorizado, você ingressa no estádio, é conduzido por um funcionário da CBF até o local onde você tem que ficar. Olha só. Totalmente isolado. A nossa rotina, quando a gente chega no estádio de futebol, é conversar com outro repórter, depois vai lá, conversa com o jornalista, troca informações. O que a gente está vivendo agora, pelo que eu tenho vivido agora, é um negócio assim completamente diferente do que a gente está acostumado e que é absolutamente correto. Eu entro no estádio e não falo com ninguém. Eu vou para o local onde eu tenho que ficar, ou numa cabine, ou no setor de arquibancadas, vou lá, sento, não fica ninguém perto de mim, nem 20, 30 metros, e eu fico lá, do primeiro minuto que eu chego, ao último minuto do horário de trabalho. Sim, mas se der vontade de fazer xixi ou cocô, como é que faz? Não, aí o banheiro tem um banheiro também, né? Liberado, mas nesta área. Tá, importante, né? Não, fundamental. Não, aí muda um pouco. O cocô não tem aglomeração, o xixi tem. Tem. Não, mas sabe que entra um outro detalhe importante, é que nessa área onde eu fico é tão pouca gente, é praticamente ninguém, é que não tem fila. Sim, que dá para transitar, né? Total. Assim, eu acho que a gente está indo tão bem nessa organização que a gente está tendo nos estádios de futebol brasileiro, que é uma pena ter que ouvir esse tipo de notícia, né? Não, esse teu relato, muito boa. Esse teu relato isso aí será que não é pressão? Isso aí será que não é pressão do Flamengo? Que o Flamengo está nesse momento e daqui a pouco o Maracanã, entendeu? Será que não é pressão por aí, junto ao governo do Rio, entendeu? A prefeitura do Rio. Eu tô com o André Sanches também. Ou é para todos, ou não é para nenhum. Claro. Entendeu? Não pode tu favorecer um só. No Rio vai ter público. Não vai ter público em lugar nenhum. Nós temos no final de semana agora, no Rio de Janeiro, o Grande Prêmio Brasil de Turf. Então ontem já baixaram uma normativa lá, de que só podem entrar no jockey proprietários, criadores e profissionais. Só esses podem entrar. Então, quer dizer, o público vai ver aonde? Vai ver ou em casa, na internet, ou vai para a agência, que tem número limitado de pessoas que possam entrar. No jockey não vão. E olha, o jockey é um lugar aberto. Tu não fica
amontoado. Não, tu fica um aqui, o outro lá, tu vai amontoar, talvez na hora de apostar ali nos guichês e tal. Mas por que pode isso? Não pode, tá errado, tem que voltar atrás nessa decisão. Não tem público, acabou, enquanto não chegar a vacina, não terminou a pandemia. É verdade, é verdade. E do ponto de vista financeiro, eu vou insistir nisso, não é a solução do problema dos clubes, porque o que eles precisavam antes? Era a cota de TV, era o pay-per-view, era a publicidade da camiseta, a publicidade estática, a fixação dos sócios. Estas são receitas que os clubes conseguiram recuperar e que estão se mantendo com elas. Agora, tu botar 10 mil pessoas, o que significa em termos de arrecadação isso? Pouco. Tu vai ter que botar bilheteiro, vai ter que botar segurança, aí tu começa com as despesas naturais do estádio e não resolve, Maurício, é uma bobagem, bobagem. Tem outro problema, já que nós dizemos, no Rio de Janeiro especialmente, mas no país de modo geral, nós temos muita dificuldade em relação às hierarquias e às autoridades. Então, por exemplo, se você colocar público que só cabe em 30%, daqui a pouco vai ter uma ou mais pessoas que vão dizer assim, não, já que é só 30%, eu vou tentar entrar no beiço. Eu vou tentar entrar, daqui a pouco eu consigo. Claro. Vai que falha o protocolo, eu vou fazer um churrasco aqui em volta, daqui a pouco eu consigo um ingresso por fora. Sabe aquele negócio que a gente vive, infelizmente, há tanto tempo? Pode acontecer no futebol de novo. E aí você não tem o cara que vai pro jogo, mas ele que tá no ambiente do jogo, ele faz aquele churrasco no latão. Olha, não dá pra ser, Pedro. Não dá pra ser. Maurício, olha só, isso eu tenho escutado de muitos torcedores e as pessoas que conversam conosco, sabem que a gente trabalha com futebol, gremista e colorado. Eles estão desde 12 de março sem poder ir no estádio. A hora que abrir, eles não vão pro estádio. Eles vão 3 dias antes, eles vão dormir no estádio. Tem cara que vai morar no estádio. Porque as pessoas estão sedentas para ter aquela rotina do jogo, aquela adrenalina de ir, de encontrar os amigos, aquela confraternização. As pessoas estão sedentas por isso. E não adianta dizer, vai ter lugar para 11 mil na arena. Tem razão, Maurício. Vão mais. E outra, tem os bares em volta, tu não precisa entrar no estádio, tu vai pro bar, tu já tem um ambiente do jogo. A gente tava falando do Maracanã. O Maracanã, o metrô te deixa quase dentro do campo, né? É incrível, o acesso do Maracanã é muito fácil. Mas no entorno do Maracanã, e o Gabardo morou no Rio, pode dar mais detalhes, as pessoas têm o hábito de se encontrar nos bares, ali onde perto da estátua do Bellini, ali, aquela rua sujo, ali nos pés sujos. Exato. Ali. Né, Gabardo? E os torcedores dos clubes já têm seus bares identificados. Mesmo que ele não entre no estádio, ele vai para lá. Porque as pessoas querem ter essa experiência de poder desfrutar do futebol ao vivo outra vez. Isso que o Pedro falou sobre não ter resultado financeiro, né? Por exemplo, os sócios que não precisam pagar a entrada, né? Que já tem aquela carteirinha vermelha, no caso do Inter, que é o que eu conheço. Vai fazer como? Vai escolher como? Que sócios que vão, que não vão, que já estão pagando esse tempo todo sem poder ir aos jogos porque não tem público. E aí, como é que faz, né? E tem outra, né, Andressa? Porque quando você fala em capacidade reduzida, a gente imediatamente pensa, não, então vai abrir só uma parte do estádio. Não, tem que abrir o estádio inteiro. Exatamente, senão vai aglomerar de um lado só, né, Gabardo? E custa caro abrir o estádio inteiro, né? Então puxa vida, não é algo tão simples assim, não. É por isso que eu disse no programa no meio-dia, Eduardo, Andressa, Pedro, todo mundo, uma coisa é você autorizar o estudo da viabilidade de quando possa voltar público. Bom, o estudo é legal, você pode fazer uma projeção de que vai voltar lá quando a pandemia tiver números mais baixos, mesmo antes de uma vacina, tudo esteja sob controle, porque há lugares do mundo onde o público já voltou, não tem vacina e está funcionando. Por quê? Porque é de uma maneira projetada, estudada, não assim, olha, nós estamos em setembro, em outubro abre a bilheteria. Não pode ser desse jeito. Aí você tem interesses dos mais variados. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Crivella é um dos piores prefeitos da história do Rio de Janeiro. O Crivella é candidato à reeleição. Se ele anunciar que pode abrir o Maracanã no primeiro jogo do Flamengo, ele está imaginando que vai ter benefício de voto em cima disso. Há interesses políticos eleitorais no ano de eleição à prefeitura, e quando você decide que são as prefeituras que vão tomar a decisão, Pedro, você abre perigosamente.
Maurício, uma só coisa é tu para deixar bem claro aqui, viu, Maurício, até sobre esse estudo. O estudo estava pronto e a CBF recebeu o sinal verde, recebeu o ok do Ministério da Saúde para dizer que pode colocar em prática assim que tiver os protocolos de cada município, de cada estado. Piorou. Uma coisa, Maurício, é tu administrar 150 pessoas. Tá, chega o seu gabardo lá que deu o exame, tá aqui, tá, não tenho Covid-19, pronto. Tá, agora vamos ver a febre, tira a febre. Aí um funcionário, conforme disse o gabardo, acompanha ele até o local que ele vai ficar. Vem cá, é diferente, cara, é diferente, mas é extremamente diferente. E as receitas principais dos clubes estão na mão dos clubes, quer dizer, não precisa essa bobagem aí, não precisa. Não vai resolver nada financeiramente e pode trazer um problema de saúde, puxa, que eu não quero nem pensar nisso, mas enfim, é a bobagem que estão construindo nesse momento. Bom, vamos trocar de assunto? Maurício, o Grêmio tem o Kahneman e tem o PP. Se o Renato quiser, eles jogam. Pedro, eu tenho tentado fazer um exercício que todos nós fazemos no jornalismo e na vida da gente também, volta e meia, nos obrigamos a fazer, que é nos colocar no lugar do outro. Se você se colocar no lugar do Renato, e daqui a pouco podemos fazer o exercício em relação ao Cudê, o Renato, pelo conceito de jogo dele, Pedro, ele gostaria muito de escalar, por exemplo, o Lucas Silva, o Matheus Henrique e o Robinho, porque o meio-campo dele ficaria equilibrado, o Robinho também marca e chega na frente. Ao invés de um tripé que tivesse o Darlan e não o Robinho. Porque à frente ele teria o Alisson de um lado, a volta do PP do outro e o Diego Souza. Mas é muito provável que ele esteja ouvindo em volta dele, e ele mesmo com a sua experiência, que talvez não seja a hora de fazer isso, e sim manter o tripé, porque o tripé lhe garante segurança defensiva para ele não perder o jogo de amanhã. E o Renato, quase a contragosto, faça um tripé, como ele já fez domingo passado, com meio resultado. Ele conseguiu não tomar gol, não ser ameaçado e também o tripé não criou nem confusão contra o Palmeiras. O Grêmio só foi fazer gol depois que desfez o tripé, mas também depois de desfazer o tripé tomou gol. Então esse é o dilema do Renato, Pedro. Mas tu que estava comentando o jogo lá do Chile, né? Sim. Tá. Sabe o que tu dizia? Tinha clareiras no meio-campo do Grêmio. Exatamente, isso foi tirado. Quer dizer, tu não pode entrar num Grenal, penso eu, pelo menos, tá? Sem marcar o meio de campo adversário. E o meio de campo adversário do Internacional, ele não tem o Edenilson, é verdade, deve ter o Nonato, e se tiver o Patrick mais o Bosquilha, são os caras que, olha, estão dando bom resultado. É um perigo. Guerrinha, o que tu acha disso, Pedro? O Robinho ideal, Guerra, o Robinho marca. Só que nós estamos longe do Robinho ideal. O Robinho, aos 10 do segundo tempo, contra o Palmeiras domingo, ele caminhava. Ele estava absolutamente morto. E deveria ter saído ele e não o Lucas Silva por uma questão de cansaço. Mas o Renato não quis transigir o conceito. Ele desfez o tripé para botar um atacante, confiando que o Robinho podia dar a resposta. E o Robinho estava cansado. O Robinho ideal jogava amanhã e o Grêmio não perderia a capacidade de marcação. Mas o Grêmio não tem o Robinho ideal ainda. O que tu acha disso, Guerra? Tá fora. Leonardo, o que tu acha disso? Eu acho, Pedro, que eu concordo com o Maurício. O Robinho, ele jogou até deslocado do lado ali, né? O Robinho, ele é um cara mais de meio. Ele pode ser um Maicon no esquema aquele 2-3-1 do Grêmio. Ele pode ser até um Jean-Pierre, um meia central. E ele pode ser o cara da direita, o modelo Ramiro, embora com menos intensidade pela questão da idade. Mas eu acredito que o Renato tenha conseguido estancar a sangria. Ele congestionou o meio, fechou os espaços, o Grêmio não passou por tantos apuros, ninguém trocou passes e infiltrou pelo meio da defesa do Grêmio, né? Os zagueiros ficaram mais protegidos. Agora é o passo adiante, que é dar agressividade a esse time. Como daria? Eu apostaria, no lugar do Renato, se não tiver o PP, eu colocaria Alisson de um lado e Luiz Fernando do outro. Porque aí tu defende com uma linha de 5 no meio, eles recuam. Não, o PP ele tem, se ele quiser ele usa. Então, Pedro, o PP, se tiver inteiro para começar, é PP de um lado, Alisson do outro, os dois trocando de posição, os dois fazendo aquela movimentação interessante que deu resultado já contra o Flamengo e deu resultado contra o Caxias, né? Que o PP faz gol dentro da área, que contra o Flamengo o Alisson e o PP tabelam e sai gol dentro da área. E aí tu consegue ter a consistência e ter a agressividade. O Grêmio não foi agressivo contra o Palmeiras.
Eu vejo essa situação um pouco mais complicada do que o Léo. O Grêmio vai, muito provavelmente, eu acredito que vai usar 3 volantes. Primeiro para evitar que perca um jogo e se complique, aumente o que já não está bom lá na arena. Primeiro resultado. Bom, com 3 volantes, não tendo o Maicon, o Grêmio fica com dificuldades na criatividade. Então, mesmo tendo 2 jogadores velozes pelo lado, o Grêmio não tem esse jogador que facilita a vida dos homens mais adiantados com o lançamento, com a bola clareada, como o Léo acabou de lembrar, e o gol do PP foi um lance do Maicon. O Maicon tem essa qualidade. O Darlan e o Lucas Silva, não. O Matheus Henrique fica mais do que eles, também não tem esse, nem o lance longo. Então, o Grêmio com 3 volantes, ele fica prejudicado na criação. E isso acaba estourando nos homens da frente, mesmo que eles sejam velozes. O Grêmio vai depender muito da individualidade. O jogador do Grêmio que poderia mudar essa história é o Jean-Pierre, né? Pela informação que eu tenho, o Jean-Pierre, ele já está recuperado da lesão muscular, mas ele ainda não conseguiu treinar com bola. Ao contrário, Pedro, da informação que você trouxe, o PP, né? O PP treinou com bola, como você falou ontem. Então o PP está à disposição, o Kahneman está à disposição também, os 2 treinaram com bola, você trouxe essa informação hoje. O Jean-Pierre não. O Jean-Pierre não conseguiu ainda treinar com bola. Talvez consiga hoje no treinamento da tarde. Mas aí eu acho que é pouco tempo já para escalar para amanhã. É que tem outro componente aí, Eduardo, tem o componente do seguinte. São 11 jogadores titulares, 10 de linha. Então eu vou contar sobre os 10, eu não vou botar o goleiro. Como é que você vai para um Grenal com esse nível de competitividade e intensidade, com 30% do seu time voltando de lesão muscular? É muito arriscado. Então, se voltar o PP e se voltar o Kahneman, é muito improvável que o Jean-Pierre também seja titular. É mais razoável ele estar no banco de reserva. E o Jeromel? Pois é, Pedro. Bom, o Jean-Pierre acho que vai ficar no banco, né? Aí com o tripé de volantes. O Jeromel, pelo que eu recebi de informação, a lesão não foi tão grave. O problema muscular que ele teve na semana passada, ele sentiu e já saiu, né? Então não foi tão grave. O Grêmio vai esperar até o último momento. Talvez ele até faça teste antes do jogo. Mas é difícil, muito difícil. Tendência, eu colocaria o Rodrigues como zagueiro ao lado do Kahneman, lembrando que o Paulo Miranda e o David Braz estão suspensos na Libertadores. Gabardo, sabe que aqui... O time está encaminhado, né, Pedro? Vanderlei, então, logo depois do comercial, tu vai trazer a escalação do Grêmio, depois a escalação do Inter. Vamos adiante. Porque eu quero te lembrar que aqui é a nossa casa e cuidar bem de todos que vivem nela é o que fazemos. Estamos de volta, 1h39. Bom, pelas razões que a gente já colocou no bloco anterior, né, Pedro? O Jean-Pierre provavelmente no banco. O time do Grêmio deverá ter a seguinte escalação: Vanderlei, Vitor Ferraz, que está voltando, Rodrigues, não acredito na recuperação do Jeromel, mesmo que o Grêmio considere esta possibilidade, Kahneman e Diogo Barbosa, foi contratado para ser titular. Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Alisson, por um lado, PP pelo outro lado, e o Diego Souza como centroavante. Este deverá ser o time do Grêmio para o Grenal. Guerrinho, esse é um time legal do Grêmio? Depois eu, Pedro. Ah, pois não, Duda. Vamos ver. Pedro, não é que seja legal, é o que tem para o momento. O Grêmio a gente enumerava tempos atrás com um goleiro, 4 zagueiros, 2 volantes, Maicon e Matheus Henrique, uma linha de 3 e um homem na frente. Isso. Essa escalação dada pelo Gabardo, ela tem um goleiro, 4 homens de defesa, uma linha de 3 volantes, de 2 jogadores abertos e um atacante. Falta o quê? Falta o engenheiro, falta o homem que cria. Por isso que no primeiro bloco eu disse que o Grêmio, não tendo o Maicon, o Grêmio é diferente com 3 volantes, com o Maicon e sem o Maicon. Por quê? Porque o Maicon se projeta, o Maicon tem o passe, o Maicon tem a experiência, o Maicon entra na área do adversário até conclui, tem o cabeceio. Nenhum desses 3 volantes do Grêmio tem esta aptidão. Eles até podem fazer no jogo uma ou outra jogada, mas o Grêmio ficará na dependência das individualidades. Pois é, Duda Garbi. Eu, Pedro. Pedro, eu acho que pelas circunstâncias que se desenhava até há pouco, né? Há pouco até ontem, que hoje é terça, o time do Grêmio melhora consideravelmente. E te dou as razões para o meu entendimento.
Primeiro, o esquema com 3 volantes, ele é um acerto do Renato, de uma forma paliativa, porque o Grêmio realmente não está conseguindo jogar mais como jogava, então esse esquema é um acerto. No momento em que ele repete esse esquema, ele tem mais chance de melhorar o seu time do que voltar atrás. Então, pontos para o Renato nesse quesito. Na outra é a volta de 2 jogadores que, nossa, é uma diferença incrível. Se o Jeromel jogar, embora o Gabardo não entenda que não, mas eu acho que ele vai levar essa dúvida para o banco. A zaga de Jeromel e Kahneman nunca perdeu, o que nos dá também um alento. Mas não vamos trabalhar com Jeromel, vamos trabalhar apenas com Kahneman. Já ajuda também, é 50%. Óbvio que o Kahneman já perdeu o Grenal sem o Jeromel, né? E vice-versa, o Jeromel também já perdeu, mas é um acréscimo gigantesco. Sobre não ter este engenheiro que o Guerrinha fala, este é um problema desse esquema. Mas é um esquema que ele é pontual. O que vai acontecer, discordando do Guerra, é que eu acho que é 4-1-4-1. Eles não jogam em linha. Eles vão jogar numa linha de 4, com o Lucas Silva na frente deles, e aí Darlan e Matheus terão esta função, que é tentar encaminhar esse time o mais próximo do gol adversário. E aí o Matheus vai ter que jogar a bola que ele não vem jogando. De repente entrando na área, chutando de fora da área, que ele já fez gol contra o América, se eu não me engano, pela Libertadores. E aí usar os 2 extremas, de um lado o Alisson com certeza, e do outro, nossa, se o PP voltar, então a perspectiva melhorou em relação a ele mesmo. Ô Duda, mas mesmo que não seja, digamos, a gente sempre trabalha, o Guerrinha me pareceu que ele quis dizer dos 3 homens de marcação, porque eles são na origem volantes e você até pode destiná-los geograficamente em outra área, mas a aptidão deles continua sendo a anterior. Então, mesmo sendo um 4-1-4-1, mesmo sendo um 4-1-4-1, você vai dizer para o Matheus Henrique, olha, nessa linha de 4 você vai ter também funções de meia. E vai dizer para o Darlan, mesma coisa. Bom, terão eles a aptidão para fazer isso regularmente? Porque o que nós temos quando vem um segundo volante de habilidade, feito o Matheus Henrique ou o próprio Darlan, nem estou contando o Maicon, que é ainda de outra natureza, né? Mas quando vem um segundo volante e se apresenta ofensivamente, ele consegue ter sucesso por ser o elemento surpresa. Ninguém o marcou, ele chegou, ele tem qualidade, ele faz o gol, ele dá o passe. Outra coisa é você colocar esses jogadores numa função de meia, onde eles serão marcados e terão que receber bolas eventualmente de costas. Isso acaba com o cara que não sabe jogar assim. Vale para o meia e vale para o volante. Então estejam eles em 4-3-3 ou em 4-1-4-1, a origem deles, a característica deles é mais defensiva do que criadora. Mas concordo, aí, Maurício... Concordo, mas aí tem uma pequena rapidinho, só para eu contrapor aqui rapidinho. Claro. O que eu acho é que o Inter, jogando em casa, tendo que ter o resultado, quem vai ter a bola, e não é porque o Grêmio vai dar a bola, porque o Grêmio não vai conseguir ter a bola. Então eu acho, né, lendo e estudando o que a gente tem visto, o Inter vai acabar tendo mais a bola, até porque o Inter do Cudê, ele tem essa ideia, então eu acho que o Inter vai ter mais a bola e o Grêmio vai se defender, vai tentar conter. Então a primeira coisa que esses caras vão fazer é conter. Beleza, 3 zagueiros para contenção. Aí depois, a segunda função, 2 extremas de velocidade, com o centroavante mais posicionado, e aí um desses 2 volantes vai ter que encostar, ou seja, o Grêmio vai atacar menos que o seu adversário, mas vai ter que ser pontual a ponto de tentar uma bola ganhar o jogo. Mas olha só, Duda, claro que a gente só vai ver, Léo, a gente só vai ver isso amanhã, só amanhã. Mas eu acho que, além de escalar 3 volantes, primeiro pensando em não levar o gol, o Grêmio escala 3 volantes para liberar os seus laterais. Que são laterais, ninguém tem dúvida disso, muito mais ofensivos do que defensivos. Você está contando o Diogo Barbosa, os laterais do Grêmio. Isso, exatamente. Foi que eu estou botando o Diogo, foi o Gabardo deu aí. Então tu libera os laterais e prende um pouco mais 2 homens no meio-campo para ajudarem na recomposição. Eu vejo desse lado aí. Agora, a criatividade do Grêmio fica totalmente prejudicada. Pode ir lá daqui a pouco, aparecer alguém, roubar a cena, fazer um jogaço e tal, roubar o espetáculo, né? Mas normalmente o Grêmio vai usar os lados do campo para levantar a bola na área do Internacional em busca do Diego Souza.
complementando isso que o Guerra disse, e o Guerra pega bem a questão dos laterais, e o Grêmio tem 2 laterais que são agudos, né? São jogadores de volume ofensivo. Nessa ideia de jogo com o tripé no meio campo, tu faz com a subida dos laterais com que os teus atacantes ou extremas, o Alisson e o PP, ou o Alisson e o Luiz Fernando, ou o Alisson e o Robinho, o que queiram, eles enveredem para o meio, e aí eles assumam também uma função de armação. Procurem o Diego Souza e façam infiltração, ou se procurem, dialoguem e busquem uma tabela. Eles assumem uma função de armação. Se o Darlan e o Matheus Henrique, que têm chegado à frente, conseguirem também, melhor. Mas nessa ideia de jogo, os extremas viram armadores quando os laterais espetam, quando os laterais vão pelo corredor. Tem uma outra informação. Muito bem, vamos para o outro raciocínio. O Gabardo projeta o time do Inter e a gente comenta o time do Inter, então. Vamos lá, Gabardo? Vamos sim, Pedro. Só uma outra informação para fechar do Grêmio aqui. O Grêmio, pelo protocolo da Conmebol, fez o teste para o PCR, né? Para Covid em todos os seus jogadores e para o Grenal, e todos os resultados deram negativo, que é uma informação importante, ainda mais com o que a gente está vendo com o que ocorreu com o Flamengo, né? Com muitos casos e cheio de problemas para o jogo de hoje à noite lá no Equador. O Inter fez também... Esses testes são domingo, né? São domingo. 3 dias antes do jogo, né? É domingo, é. Isso. O Inter ainda não divulgou o resultado, mas pelo que eu sei também não teve problema. Bom, o problema do Inter na escalação está no meio campo, porque o Inter não tem o Edenilson suspenso e provavelmente não terá o Patrick pela lesão que ele teve no jogo do final de semana contra o Fortaleza. O Praxedes pode ser a novidade da equipe do Inter, ele que está voltando de suspensão. O time do Inter poderá ter Marcelo Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e o Wendel. Lindoso, Praxedes, Nonato, Bosquilha, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. É o time mais provável para o Grenal de amanhã. Pois é, Leonardo Oliveira, desmanchou o esquema do Cudê ou preserva? Não, a ideia de jogo dele se mantém. Eu estava ouvindo o Maurício no Esportes ao meio-dia, e o Maurício levanta uma possibilidade do Galhardo recuar e voltar às origens dele, o que eu até não acredito nisso, porque o Galhardo... Eu também não creio que ele faça, viu, Léo? Eu também não acho que ele faça. Eu gostaria de ver em campo, mas não acredito que o Cudê faça. Não, até porque, né, Maurício, tem a questão de que o Galhardo, ele tem um protagonismo, ele consegue aos 31 anos ter um destaque jogando mais perto do gol, potencializando o arremate. Eu também não acredito muito nesse recuo. Para mim tem o Patrick, o que me relataram ontem, conversando com algumas pessoas do Inter e pessoas ali que estão muito próximas, o Patrick saiu caminhando com dificuldade no sábado, e isso deixou todo mundo apavorado no Inter. Então, se ele saiu, teve a lesão, teve aquela mão na coxa ali, na parte posterior, que quando o jogador tem aquela reação, já pode prever uma lesão muscular. E sai com dores, eu não acredito que ele vai estar em campo. Eu já nem conto muito com o Patrick. O Bosquilha joga. Do lado direito é o Nonato, mesmo que o Nonato não tenha ainda convencido o Eduardo Cudê e ainda está procurando seu espaço. É o jogador disponível, e aí tem uma vaga. Que eu acredito que possa ser o Lindoso ali com o Musto atrás, dando uma robustez, ou Praxedes ou D'Alessandro. Para mim é nessa ordem, é Lindoso, Praxedes ou D'Alessandro para essa única vaga do meio campo. E aí, Guerrinha? Bom, eu acho que joga o Moledo, primeira coisa, tá? Acho que o Zé... Centroavante ou de zagueiro? Não, de zagueiro, acho que joga o Moledo. Ah, tá. Acho que joga o Musto. E acho que joga o Lindoso. O que eu penso, me botando na cabeça do Cudê. O Cudê vai robustecer o meio campo. Não é a melhor forma com Lindoso e Musto. Mas, muito provavelmente, ele está olhando para a tabela. Claro que ganhar seria maravilhoso, ele só não pode perder. Porque se perder, pode ver o Grêmio encostar, vai ver o Grêmio encostar, e muito provavelmente vai ver um dos dois lá, América de Cali e Universidade Católica, também chegarem perto. E ele tem 2 jogos fora. Então ele tem que, primeiro de tudo, pensar no resultado. Manter o Grêmio 3 pontos atrás para ter a gordura de disputar os 2 últimos jogos fora. Bom, então eu acho que joga o Moledo.
Até porque se tu tem Moledo e se tu tem Musto e Lindoso, tu não está preocupado na saída de bola. Eles vão procurar os dois volantes que vão voltar nos zagueiros, que vão abrir no lateral. Vai ser esse tipo de jogo. O Inter não tendo o D'Alessandro, não tem armação. Tem carregadores de bola. O Nonato é outro que entra no time que também é carregador de bola. Eu não sei se joga o D'Alessandro, não sei. Mas eu gostaria também de ver o Galhardo um pouquinho mais atrás, com poder de fogo, de velocidade na frente, com esse rapaz da Argentina. Dois na frente. Mas eu acho que ele não vai fazer isso. Acho que ele não vai. Ele primeiro vai priorizar robustecer o meio-campo, que na ideia dele com Lindoso e Musto isso acontece, e vai fazer lá na frente o normal. Então eu acho que o meio-campo pode ser Rodrigo, Lindoso, Musto, Nonato, Bosquilha e na frente Thiago Galhardo e Abel Hernandes. É um meio-campo, olha, é um meio-campo que carrega muito a bola, quando perde vai tomar o contra-ataque na velocidade com certeza. Eu não sei, mas acho que joga o Moledo, hein? Pois é, Guerrinha, deixa eu só pegar antes. Eu também não fecho a porta absolutamente para o Moledo jogar, porque as últimas partidas do Moledo como zagueiro, sem partindo que ele vai jogar de zagueiro, né? As últimas partidas dele de zagueiro foram boas partidas. Agora eu quero deixar aberta a possibilidade, tentando pensar também com a cabeça do Cudê, como fiz há pouco com o Renato. Pensa bem, Pedro, se você vai mesmo de Lindoso com Musto, eles são sinônimos da robustez, né? Os caras fazem a mesma coisa, são do mesmo lugar e vão estar juntos em campo. Ora, se vai ter a robustez desses dois, se o Nonato de origem também é um jogador com capacidade de marcação, o D'Alessandro tem espaço nesse meio campo. A criatividade do D'Alessandro estaria sendo sustentada por jogadores de capacidade de marcação, de enfrentamento. Lá do outro lado, o Bosquilha, que daria com o D'Alessandro velocidade e qualidade de passe. E à frente, o Abel com o Thiago Galhardo, o Thiago de protagonista. E o Abel não deixa de ser um protagonista recente, porque no seu primeiro jogo de titular, ele marcou 2 gols contra o América de Cali na Libertadores. Então, caberia, num meio-campo que tivesse Rodrigo Lindoso e Musto, mais o Nonato, a figura do D'Alessandro, que fosse por 45 minutos, que é o que ele pode dar de fôlego, mas a figura da criação do D'Alessandro para o Internacional querendo vencer, eu estou partindo do princípio de que o Inter não vai se contentar com um número que lhe garante uma folga, depois jogando 2 fora, as 2 últimas fora que jogou contra Goiás e Fortaleza perdeu, então não é um bom retrospecto jogar fora de casa para o Inter, querendo ganhar. Ter o D'Alessandro em campo faria uma enorme diferença, Pedro. Mas aí, Maurício... Eu fecho contigo, Maurício. Não, em Marinotti. Só para não perder. Teria que sair alguém, porque digamos que jogue Musto e Lindoso, né? Musto no 5 ali na frente da área, o Lindoso como meia central. O Bosquilha é o único dos 3 meias titulares garantidos. Aí sairia o Nonato, porque na frente seria Abel e Galhardo. Para ficar um meio-campo mais equilibrado, ele teria que optar entre Lindoso e D'Alessandro. Entendeu? Ele botaria o Musto na frente dos 4 zagueiros, uma linha de 3 com a volta do Galhardo para ficar com 5 no meio-campo e o Abel Hernandes adiantado. Pronto, simples. Vai tumultuar o meio-campo? Vai tumultuar, cheio de gente. Musto, Nonato, Bosquilha, D'Alessandro, Galhardo. E na frente o Hernandes. Bom, pegou a bola, 2 do meio vão chegar na frente junto com o Abel Hernandes, pronto. A movimentação do Galhardo, ela já é mais ou menos isso, assim, né? Ele recua mais, e o Abel, na época era o Guerreiro, depois quando sai o Guerreiro ele fica mais avançado, mas agora com o Abel ele é o cara que recompõe um pouco mais. Mas eu acho que ele não abre mão do 4-1-3-2, né? A questão dos números ali, da aula de matemática. É o 5. Mas esse time que eu te dei é 4-1-3-2. Eu estou botando 4-1-4-1, contando que o Galhardo volte quando o Inter não tem a bola. Com a bola o Galhardo é atacante. Não é, ele volta. Com a bola o Galhardo é atacante. Mas isso que eu estou dizendo é 4-1-3-2. É 4-1-3-2, 4 no Musto na frente do zagueiro, a linha de 3, Nonato, Bosquilha, D'Alessandro, e na frente Galhardo e Abel Hernandes. Bom, sem a bola o Galhardo volta, fica 4-1-4-1. E eu vou chamar o intervalo comercial, lembrando que o Galeto Mamamia, amanhã tem Grenal, chama o Galetinho, né? 2h04, estamos de volta com Sala de Redação, aqui a nossa casa, que é nervosa pro Grenal amanhã, Andrés.
Eu tô, Pedro. Eu tô e eu andei conversando com o Maurício Saraiva, achando que ele ia me ajudar, dizer, não, olha só, de um jeito ou de outro, um vai ganhar, outro vai... Ele me deixou mais nervosa, Pedro, então tá difícil dormir, viu? Mas tô com o ouvido na gaúcha, tô ouvindo vocês o tempo todo. Pedro, tem uma informação importante do Equador. Opa! O jogo do Flamengo pode não sair. O jogo do Flamengo pode não sair, não pela Conmebol. A Conmebol está confirmando a partida. Mas autoridades sanitárias da Prefeitura de Guayaquil, o jogo é em Guayaquil, Barcelona de Guayaquil e Flamengo, estão no hotel do Flamengo neste momento e estão cogitando interditar o estádio, que seria realizada a partida, justamente para o jogo não ocorrer. Lembrando que o Flamengo teve 7 jogadores com teste positivo para a Covid, além de integrantes da comissão técnica e da direção também. O jogo pode não sair, daqui a pouco a definição. Aliás, Guayaquil é uma das cidades em que as pessoas morriam no meio da rua, porque não tinha nenhuma capacidade hospitalar e as pessoas com Covid morriam em casa, morriam no meio da rua e eram buscadas depois, não tinha cemitério. Olha, foi uma coisa horrorosa. Então deve estar lá. Sabe como é que é? Não, os serviços de funerária não davam conta, né, Pedro? Estava faltando matéria-prima para caixão. Exatamente, não tinha caixão, não tinha hospital, não tinha nada. Foi um pavor o que aconteceu lá. E os jogadores, seria muito bom que esse jogo não saísse. Esse jogo era bom não sair, pô. Até em respeito ao que está acontecendo com o Flamengo aí, né? Bota esse jogo para a semana que vem, lá sei eu para quando. Não, o bom é não sair. Deixa eu transferir uma pergunta que eu tenho ouvido, as pessoas têm me feito. E eu tenho pipocado, e eu não sou de pipocar, não, eu sou apostador, todo mundo sabe disso, mas estou pipocando. Quem é que chega melhor no Grenal? O Grêmio ou o Inter? Eu acho que equilibrou. Eu acho que equilibrou. A última semana equilibrou. O Inter vinha melhor e esses tropeços no Brasileirão, a perda de jogadores como o Patrick, o Inter teve uma queda de rendimento. E eu acho que dá uma equilibrada, até porque o Renato mudou a ideia de jogo e fechou a casinha. O Renato está se protegendo mais, o Grêmio hoje joga primeiro pensando em não levar gol, para depois, se der, fazer um gol. E isso dá uma boa equilibrada no Grenal. A sustentação do time do Internacional, Leonardo, tu tem dito isso e eu concordo plenamente, se dá naquela linha de 3 ali do meio do campo, que tem o Bosquilha, o Edenilson e o Patrick. Dos 3, 2 não devem jogar. Exato. Aí fragiliza, né? São jogadores de vigor físico e são eles que empurram o adversário para trás. Eles empurram e voltam para marcar, empurram e voltam para marcar. Eles têm capacidade para tudo isso. E o Patrick ainda tem daquele jeito dele, assim, meio dando bundaço nos caras, uma jogada individual. Ele vai passando pelos caras e daqui a pouco cria situações de forma individual que faz com que o processo defensivo do adversário fique um pouco prejudicado, né? Mas, ô Pedro, poucos jogadores do Inter com será que poderemos ter? Vai, Léo, vai. Não, acho que eu tô com um delayzinho, Guerra, desculpa, eu tô com um delayzinho, vai lá. Será que nós poderemos ter uma ou outra surpresa nas escalações daqueles jogadores que até agora a gente não cogitou, no Grêmio dos Meninos, no Inter, algum menino aparecer, o argentino esse que foi contratado, velocista na frente? Será que pode acontecer isso? Olha, eu acho que no Inter pode. Eu acho que no Inter pode. Ele pode recuar o Galhardo e colocar o Leandro aqui. Essa é a melhor alternativa que me parece, Pedro. Seria a melhor alternativa porque você não perde marcação. Esses gringos já mostraram que são atacantes que marcam muito bem. E o Leandro, esse é bom jogador, né? O Thiago de volta ao seu lugar não é um prejuízo. O Thiago não vai cair de produção voltando à sua posição de origem ou se sente mais à vontade. E o Inter ficaria mais letal ofensivamente nesta formação, mas mexe muito, né? É uma formação que mexe mais no time, daí o Cudê talvez não faça. Deixa eu lembrar uma coisa, Maurício. Eu fiz um paredão do Guerrinha meses atrás com o Galhardo. Aliás, um paredão maravilhoso. O Galhardo é um cara de muito boa cabeça. E eu perguntei para ele aonde é que ele se sentia melhor jogando. Ele ainda não era esse Galhardo que hoje é titular, ele é indiscutível no Internacional. E ele me disse assim, olha, eu quero em primeiro lugar jogar. Perfeito.
Acho muito legal. Segundo lugar, eu me sinto bem e eu estou aqui para disputar a posição com o D'Alessandro. Ele disse isso. Então, na verdade, ele está quebrando e muito bem o galho como segundo atacante, às vezes até como último atacante. Mas a função que ele mais se sente confortável para desempenhar é vindo do meio para frente. Então eu também não vejo esse prejuízo que ele possa ser utilizado ali. Reforça a ideia de que ele possa ser utilizado como meia e botar o Leandro e o Abel na frente. Mas, ô Pedro, Guerrinha e demais amigos, o prejuízo, assim, que eu mais me preocupo em relação ao Internacional, realmente, assim, não é por esquema tático, não é por como é que o Inter vai se portar e tal, né, no esquema que o Cudê quer, com as peças que tem, assim. O que me preocupa mais, assim, e isso eu vejo há vários grenais já, é a instabilidade emocional, assim, e a fragilidade psicológica do grupo todo em relação a um Grenal. Assim, a gente sabe que eles vêm com um propósito de tentar quebrar esse jejum, mas qualquer detalhezinha durante a partida, cara, o emocional do grupo todo, ele desmorona, assim. Então, acho que isso é algo que vai ter que ser trabalhado de forma muito forte mesmo, no vestiário, na preleção e tal, para que a gente realmente consiga ter sucesso no Grenal de amanhã no Beira-Rio. É um Grenal da Libertadores, é um Grenal dentro da casa do Inter, e tem o seguinte também, pô, se por um acaso o D'Alessandro entrar, seja saindo, jogando, ou seja no segundo tempo, pô, é a partida de número 500 do D'Alessandro, né? Pelo amor de Deus, eu não sou jornalista, eu não sou boleiro, eu sou artista, e artista lida com superstição, com numerologia e tudo isso, né? Então, se na partida número 500 do Alessandro ele não for utilizado da melhor maneira possível, no lugar onde ele possa criar, no lugar onde ele possa colaborar com uma vitória do Inter, cara, então nem escala ele, pelo amor de Deus. Deixa a partida de 500, deixa a partida 500 do Alessandro para ser um jogo contra o América de Cali ou contra a Universidade Católica lá fora, e amanhã não queima a partida 500 do D'Alessandro, por favor. Pois é, mas esse é um dado interessante, né? 500 jogos de um jogador nesses tempos, em que tem Lei Pelé, esse troço, que os jogadores não ficam muito tempo num clube, tem contratações de outros clubes e tal, é uma marca realmente espetacular. E eu concordo contigo, acho que tem que dar para esse jogo do D'Alessandro uma conotação. Puxa, mas é Grenal, né? Se daqui a pouco precisar no segundo tempo, e seria lindo para a história do D'Alessandro ele ser o responsável, enfim, ele comandar, ele ser o maestro de uma possível vitória do Inter numa partida de número 500 dentro da Libertadores, dentro do Beira-Rio. Agora, se realmente ele for utilizado de forma equivocada, o tiro sai pela culatra. Então, realmente, assim, a minha preocupação maior é essa também. A minha preocupação é a seguinte: o D'Alessandro está fazendo 500 jogos e ele merece ser muito homenageado por isso, muito homenageado por isso, mas daqui a pouco o Inter está perdendo o jogo, no segundo tempo ele entra e não consegue virar o jogo. Porra, aí fica o jogo número 500, fica uma brochura, Maurício, que eu me lembrei de ti. Sacanagem. Muito boa. Não, o talento eu reconheço de longe. Isso é uma melhor que isso, só se eles tamo junto, Maurício. Não, eu achei maravilhoso. Foi o que me veio à cabeça, né, Maurício? Não, ficou muito bem, porque isso me lembra que você ainda tem lembranças, né? Você ainda tem lembranças a respeito. Mas faz tempo. O Pedro, tô no time do Guerrinha. Eu quero insistir que essa formação para um time que queira a vitória na sua casa no clássico é insistente, porque eu já vi acontecer outras vezes e definitivamente não há como funcionar. A ideia de um meia centralizado que seja o Lindoso, que é bom primeiro volante, tem bom acerto de passe, aparece de surpresa na frente, faz gol de cabeça, mas dar a ele, num Grenal, dentro do Beira-Rio, a missão de ser meia central organizador é equivocado, é reiteradamente equivocado. Mas talvez em nome do pragmatismo, porque o Cudê foi trazido
por não ser um pragmático, e sim um revolucionário, por ser um ousado. Mas ele ousou, ele botou o Moledo de centroavante, cara. Ele é ousado. Não, mas isso não é ousadia, isso é jurássico. Isso aí os caras fazem na colônia. Não é isso. O Leonardo estava na mesa comigo da entrevista do Cudê, em que ele disse: eu prefiro ganhar de 4-3 do que ganhar de 1-0. Ele quis dizer com aquilo uma ousadia, uma capacidade de ver o futebol sempre propositiva. Se ele tem o D'Alessandro, está no Grenal e não ganhou o Grenal ainda neste ano, se a aposta dele for de novo por um jogador que traz o time para trás e faz uma lentidão enorme na saída de bola, é equivocado. Mas enfim, é pragmatismo, né? Pragmatismo, não quero perder o Grenal e tal, por aí pode ser. A questão do D'Alessandro é que o Pedro pega um ponto ali que é importantíssimo, por vezes passa batido na correria do dia a dia. Até mesmo, Pedro, lá atrás, na era mais antiga do futebol, o cara ficar 12 anos num clube, olha, eu acho que a gente tem que recuar nos anos 40, talvez 50, é muito raro. O talvez o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni não teve ficou? A saída de 2016. Rogério Ceni, sim. É raríssimo. E outra, né, Pedro, é um argentino, tanto é que agora ele tem cidadania brasileira desde a semana passada. E é uma relação que a gente vai ter a real dimensão ali na frente, quando a gente tiver um distanciamento histórico, né? E vai olhar para trás e vai ver o tamanho que ele tem. A grande questão é que tecnicamente o D'Alessandro ele contribui muito, mas e a idade chegou para ele. E aí nessa função do meia central que o Maurício cita, talvez ele tenha condições de suportar 30, 45. O Malenotti pega a questão do jogo 500 e é um Grenal. Talvez aquela superação vai tirar a energia, sabe-se lá de onde, e vai entregar algo que a gente não espera. Pode ser também, o Grenal tem disso, né? Mas o que o Malenotti falou, eu concordo plenamente. Tu tem que dar para um jogador que vai fazer 500 jogos uma notoriedade espetacular. Só que cai no Grenal, e no Grenal, sei lá, né? Grenal, como dizia o Meneghetti, é Grenal. Grenal é jogo do D'Alessandro. Pois é. Ele é temido pela torcida do Grêmio pelo Grenal. Tem que jogar o Grenal, ele tem que jogar todas as partidas. Grenal, todas. Né? Claro. O Guerrinha é o cara que analisa bem a tabela, assim, me lembro desde o tempo do nosso saudoso Boró, lembra, Guerrinha? Mauro Torales, saudoso o Boró. O Boró passava por Guerrinha, fazia aquelas projeções de tabela. O Guerrinha é um cara que lida muito bem com isso, né? O cara dos números. Tu acha, Guerrinha, que eles fechariam por um empate antes do jogo e vão para casa, vão descansar, vão folgar nessa quarta? Eu acho. Seria bom para os dois o empate? Eu não tenho dúvida. Eu também acho. Não tenho nenhuma dúvida. Eu discordo frontalmente. O empate classifica os dois. Porque se empatar a América de Cali, então, e Universidade Católica, eu acho que não vai empatar. Eu tenho certeza. Eu acho que vai dar empate isso aí, Guerra. Vai dar empate isso aí. Eu acho que. Bom, sim, eu acho que ganha o América de Cali. Eu acho que ganha o América de Cali. O Grenal tá. Sim, tendo. O problema que vai decidir a chave, na verdade, é o jogo de Cali. Porque um vai ficar fora, um vai cair, um tá morto. Então o grupo que tem 4 vai ficar reduzido a 3. Sendo que esse que vai ficar vivo terá que vir a Porto Alegre, terá que jogar fora uma partida contra um adversário que também vai jogar a vida, que é o Grêmio. Se empatar o Grenal, eu estou dizendo isso, se empatar o Grenal. Então, eu acho que o empate é grande negócio para o Grêmio e praticamente classifica o Internacional, deixa o Internacional quase dentro. Eu consigo entender toda a lógica matemática disso, mas Maurício, se o Grêmio não ganhar do Atlético, do América ou da Católica dentro da arena... Aí não adianta ganhar o Grenal. Claro, não adianta ganhar o Grenal. Sai fora. Mas eu tenho a impressão de que, embora os números defendam a tese que vocês estão defendendo com essa lógica, eu me colocando na condição de um colorado ou de um gremista, você abrir mão de tentar ganhar um Grenal como esse na Libertadores, especialmente para o lado do Internacional. O do Grêmio não, mas ninguém vai abrir mão, sobrevivência. Mas o do Internacional é muito pequeno. Ninguém vai abrir mão. É muito pequeno. Ninguém vai abrir mão. Mas é que a ideia proposta, o que nós estamos cogitando é que se o empate seria bom negócio para os dois.
seria muito bom negócio para os dois, porque um dos outros dois que se enfrentam no jogo paralelo, ou até os dois, se acontecer um empate, ficam praticamente eliminados. Não, eu falo passa uma rodada a mais e aí tá morto. A pergunta original, como provocação da pauta, e por isso que eu vim, era assim: se propusesse antes do Grenal empate para todo mundo, fechavam? Essa era a pergunta. E eu e ela será respondida por ti, não, inclusive. Eu já respondi unilateralmente aqui, tomando vaia geral, mas tudo bem, é do jogo. Tá. Não seria bom. Tá bom. Logo depois do intervalo comercial, a gente dá mais pau no Maurício, então. Vamos bem, 2h23, a última parte do programa. E o Maurício ficou sozinho, né, Leonardo Oliveira? O empate é bom para Grêmio Internacional, tu não acha? Eu concordo com o Guerra, contigo, Pedro. Por quê? Pro Inter, o Inter tem 10, ele iria 11, né? 11 pontos. Não, o Inter tem 7, desculpa, né? 7, desculpa, iria 8 pontos. Estaria necessitando de uma vitória em um dos dois jogos fora, sendo que tem confrontos dentro do grupo ainda. E pro Grêmio, né, o Grêmio tem 4, o Grêmio iria 5 e teria 2 jogos em casa. Então, nesse cenário, favorece os dois. Pro Inter tem o peso de não ganhar Grenais, né? Já são 9 Grenais. Nesse ano não venceu nenhum, perdeu 3. Tem esse peso, aumentaria uma invencibilidade. Mas o momento do Inter, ele chega com baixas e com uma queda de rendimento que foge daquela ideia lá atrás do Eduardo Cudê de encontro marcado para enfim acabar com esse estigma de não ganhar Grenal. O momento não é o adequado para encontrar o rival. Duda Garbi, tu assina o empate, não? Eu assino. Então eu vou te mandar o papel aí, tá? Posso justificar até Te mando o papel por internet ou mando o motoboy? Eu quero com justificativa. Vamos, justifica. Eu quero. Vou justificar. Me convença. Eu assinaria o empate primeiro, manteríamos a invencibilidade dos 9, né? Com essa empate. Vai para 10. Vai para 10. O Grêmio se manteria vivo em termos de tabela, que é algo importante nesse momento. Teríamos de novo uma manutenção de resultado que não é a derrota, porque o Grêmio, né, perdeu alguns jogos importantes que não poderia ter perdido. Voltaria a pontuar, né? Então depois teria mais 2 jogos na sua casa. Então eu acho que o empate hoje é um empate muito bom. Mas isso é muito antes, né, Pedro? Tipo assim, eu assinaria empate, assinaria. Agora vai que nas circunstâncias está ganhando de 1-0, está ganhando de 2-0, cede o empate. Por exemplo, o empate aquele que o Inter teve contra o Palmeiras, sabe? Aquele empate é amarguíssimo. Aquele empate é um empate irritante. Agora o empate que o Grêmio conquistou no mesmo Palmeiras é um empate em que tu consegue... Esse tipo de empate é uma coisa, né? Cada empate tem a sua história. Agora, 0-0, um horror, né? Mantém-se o empate, tá bom. Tá bom. Eu solitariamente quero apenas argumentar, como disse há pouco o Guerra, argumenta. O que eu quero argumentar é que eu estou levando em conta não só a condição numérica da tabela, mas o desempenho recente de Grêmio Internacional, e o do Grêmio ainda mais preocupante. E nada me leva a crer, no momento de Grêmio Inter, no momento técnico deles, nada me leva a confiar no desempenho do Inter jogando contra a Católica ou América fora de casa, que acaba de perder para a Fortaleza e para Goiás fora de casa, e nada me leva a confiar que o Grêmio seja capaz de ganhar naturalmente ou do América ou da Católica, diante do que o Grêmio tem feito na sua casa, de quem não ganha de ninguém. No Brasileirão, o Grêmio não ganha de ninguém, só ganha do Fluminense. Então, afora os números, se eu pensar nos desempenhos, eu não consigo imaginar que o empate seja bom para ambos, contando o desempenho que eles vêm tendo, fora ou dentro de casa. Mas, Maurício, tá bom, tu falou certinho. Mas e aí? O Grêmio não ganha, né? Como é que tu quer que ganhe agora? Por que tu acha que vai ganhar? Eu não estou dizendo que queira, eu estou dizendo que não é bom, Duda. Eu não estou dizendo que o Grêmio não possa isso ou aquilo. Eu estou trabalhando com a circunstância. Não é bom. Não, mas o dia que eu achar que o empate é melhor que a vitória, tu pode me internar. Mas não é isso, né? Nem está em discussão, claro. Mas sabe, a pergunta é assim, que não é bom. O empate tu assina... Não, eu sempre paro da premissa que não é bom. É muito melhor ganhar, né? Ainda mais num... Pô, imagina se tu ganha, vamos botar a circunstância, tu ganha.
tu coloca o rival de novo numa questão de dúvida, numa interrogação, né? Porque o trabalho do Cudê, ele estava numa ascendência, agora ele teve essa estremecida, e se tu perde pro teu rival na casa do teu adversário, é terrível pro trabalho. O Cudê segue com 5 Grenais, 4 derrotas e um empate, péssimo para ele também, ou seja, uma vitória do Grêmio é evidente. E outra, para o Grêmio seria também uma retomada de confiança, etc. Uma vitória é maravilhoso, é uma coisa assim extraordinário, mas o empate não é ruim. É que na verdade, Duda, o Grenal vai ser, o Grenal está sendo assim a grande tábua de salvação para os dois lados, né? Aquele que tiver um resultado positivo, cara, praticamente dilacera o outro emocionalmente e pro restante do ano todo, né? Então, Pedro, se tu puder aí fazer um documento aí para mim assinar, eu assino a vitória do Inter amanhã e depois ele perde as duas e o Grêmio perde amanhã e depois ganha as duas em casa e vai uns dois para a próxima fase, todo mundo tranquilo. Pedro, vou escrever aqui, vou imprimir e vou mandar o motoboy te levar aí, tá? Tá bom. O Duda fala da vitória, né? Terminou, a vitória né? pros dois lados, ela complica muito a vida do adversário. O que perder fica em maus lençóis. Fica Se o mal. Inter ganha do Grêmio, o Inter vai a 10, né? E aí, digamos que tem um vencedor de Católica e América de Cali. O Inter vai estar classificado, virtualmente classificado. E aí vai ter uma situação... classificado. Não. Vai ter uma situação que o Inter vai jogar contra os dois adversários que vão estar disputando vaga com o Grêmio. Ou um dos dois, pelo menos. Tá, eu quero convidar vocês para descansar bastante, porque amanhã tem trabalho, tá? Coisa boa. Alemão, me conta aí o que tu tem de novo. Pedro, o governo do estado pediu a retirada na Assembleia Legislativa dos projetos da reforma tributária e nós vamos explicar como fica agora o plano para a prorrogação das alíquotas elevadas de ICMS para combustíveis, energia e telecomunicações. A polícia